Olá, seja muito bem-vindo ao EO Talks Brasil, um podcast dedicado a conhecer melhor os membros empreendedores da Entrepreneurs Organization aqui no Brasil. Eu sou Gil Gasparini e meu convidado de hoje é Eduardo Gritz, empreendedor com 24 anos de experiência em Venture Capital e Private Equity. O Gritz já participou de investimentos em 30 empresas nas etapas de capital semente e middle market no Brasil. Hoje vamos conhecê-lo um pouco melhor e discutir os conceitos e estratégias que o guiaram nessa carreira de sucesso no mundo dos investimentos. Gritz, muito obrigada por estar aqui e conversar com a gente hoje. É um prazer estar aqui com você, Gil, com a Entrepreneur Organization. Um prazer poder contribuir. Então tá, vamos começar em ordem cronológica. Porque assim, antes de você ser investidor, você era engenheiro, né? Então, assim, como que foi esse processo? Como que começou? Olha, foi um processo de busca. Acho que quando eu procurei engenharia, eu fui fazer engenharia de produção, que é uma engenharia que estuda bastante processos, empresas. Então, eu já estava indo numa direção de alguma coisa que eu queria fazer e ainda não sabia muito bem o que era. Depois, eu fui para uma faculdade de Direito, que eu achava que ia me ajudar nos negócios. E, finalmente, eu me descobri em finanças. Nenhum nem o outro, mas que uso os dois bastante na área de investimentos. Eu passei a trabalhar em banco, né? Eu passei a trabalhar na área de fusões e aquisições do Banco de Boston no Brasil. E aí eu vi a luz, eu vi que essas coisas se combinavam bem, tanto o lado da engenharia de produção, de entender como a empresa produz, faz, opera, se organiza, é gerenciada, quanto o lado do direito, da negociação, dos valores econômicos, e essas coisas começaram a se combinar e fazer sentido para mim nessa época na área de fusões e aquisições, por onde eu comecei. E quando você começou a trabalhar no Banco de Boston, eu lembro de você ter comentado sobre que tinha sido captado um fundo muito grande naquela época, você tinha o quê? Uns 23 anos, uma coisa assim. Me conta dessa história. Então, o Banco de Boston, por algum motivo muito diferente, muito maluco, ele era um dos 3 principais bancos nos Estados Unidos, que tinha mais ou menos 4 bilhões de dólares em investimentos de private equity e venture capital pelo mundo todo, com dinheiro próprio do banco, não com dinheiro de investidores, mas usando o balanço do próprio banco. E naquela época, era a época dos investimentos em internet, das privatizações, né? Foi o princípio do princípio da indústria aqui no Brasil. E naquela época o banco resolveu montar uma prática de investimentos também no Brasil. E eu fui convidado a ajudar nessa área por causa do conhecimento que eu tinha de fusões e aquisições e da formação também. E isso foi uma mudança radical de vida e de rumo que dura até hoje. Pois é, e assim, é uma responsabilidade grande, né? Se você pensa que você tinha acabado, 23 anos, acabou de sair da faculdade, te deu uma certa confiança para depois empreender sozinho? E isso realmente me ajudou muito quando eu fui empreender. Eu vi que eu sabia, que eu conseguia, que dava para arriscar. E seguindo essa experiência no Banco de Boston, quando que você falou, ok, vou começar agora sozinho? Teve um evento que foi a compra do Banco de Boston por um outro banco americano, o Bank of America, e naquele momento a atividade do Bank of America nessa área de Private Equity e Venture Capital era muito diferente da do Banco de Boston. E aqui no Brasil, a gente ia passar um tempo sem poder fazer investimentos e eu iria trabalhar em outra área do banco, uma área que para mim não fazia tanto sentido. E naquela época, eu era solteiro, morava com os meus pais, então é o ponto certo para poder... Estava confortável. Exatamente. Assim, dar um salto no escuro, né? Do chão não passa... Dá para errar de novo, errar de novo. Então, eu resolvi empreender e partir para continuar na mesma área, mas com um projeto próprio. E qual que era o nome do projeto? Eu montei a Performa Investimentos, que foi uma das primeiras gestoras de Venture Capital independentes a participar do segundo ciclo da indústria aqui no Brasil.
e a gente focou principalmente em programas voltados para o empreendedorismo brasileiro, programas junto ao BNDES Participações, a FINEP. Então, nós acabamos montando em 2012 e 2013 fundos pioneiros na nossa área, com a FINEP e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente montou um dos primeiros fundos de capital semente do Brasil, voltado para tecnologia, e com o BNDES Par, o Fundo Soberano da Bélgica e outros investidores, a gente montou em 2013 o primeiro fundo de middle market voltado para sustentabilidade e meio ambiente no Brasil, um tema que agora tá muito em voga. Nossa, né? bombando. E assim, para aquela pessoa que acabou de chegar, ouviu o podcast, ainda não sabe exatamente os conceitos de capital semente e middle market, qual que é o resumo? Legal. O capital semente, ele vem... o primeiro lance do empreender é uma pessoa que tem uma ideia muito disruptiva e ele não vai conseguir levantar capital a não ser com aquelas pessoas muito, muito próximas, que a gente chama de friends, family and fools, né? Podia Friends Family, tipo a sua avó, né? Tipo, Exatamente ela isso. vendeu um apartamento Vó, e te deu eu um te amo, por investimento. favor, aposta na minha ideia. Eu sou um gênio, né? E então esse é o primeiro passo de muitos empreendedores, né? E quando alguns desses empreendedores realmente têm uma ideia disruptiva no tempo certo, que começa a ganhar atração, eles vão na sequência para uma rodada posterior com investidores anjos, né? Que são pessoas mais profissionais que têm dinheiro e que querem, como pessoa física, fazer investimentos de capital de risco, mas ainda são pessoas físicas. E eles ajudam a empresa a montar um business plan profissional, a conversar com o mercado, a colocar esse plano de negócios para o longo prazo, começar a profissionalizar a empresa. Na sequência, entra o fundo de capital semente, que é o primeiro investidor institucional. É um fundo que captou dinheiro com terceiros, que vai investir como fundo na empresa. Para isso precisa de uma governança super profissional, rituais, controles, né? Tem um prazo de entrada e vai ter um prazo de saída em que ele vai precisar vender a participação dele. Então, o fundo de capital semente é o primeiro investidor institucional da empresa. À medida que ela segue na jornada, ela vai crescendo de tamanho. O empreendedor, que no começo ele é a figura mais importante da empresa, porque ele é o fundador, o presidente, o diretor financeiro, o diretor comercial, o diretor de RH, né? Ele é tudo. Ele é tudo. One man band. One man band. Ele ou essa equipe vão bater num teto de crescimento e vão, em algum momento, precisar reconstruir a empresa por dentro, trazendo pessoas, muitas vezes de mercado, que sabem mais do que eles em cada área específica, para que ele possa, de novo, ter a visão geral do negócio, sair do micro e voltar para o estratégico, o relacionamento com o cliente. Geralmente, esse é o ponto em que ele é uma empresa de middle market, em que ele vai reconstruir os processos, trazer profissionais de mercado para poder crescer mais 3, 4, 5 vezes de tamanho e poder destravar tudo que o fundador ainda tem de potencial, mas ele não estava conseguindo gerar por estar também preso nas operações. Então, geralmente esse é o ponto em que a empresa está faturando 15, 20, 30 milhões de reais por ano, 40, essa faixa varia bastante, pode ser 10, né? Mas a partir daí até uns 100, 150, 200 milhões de reais de faturamento ao ano é a faixa considerada de empresas de growth em fase de crescimento, não mais de capital semente, empresas de middle market. Tudo isso envolve mais de uma pessoa, eu imagino, né? Sim. Né? Não é só você, Grits, que chega, olá, eu sou o Grits, vou te dar dinheiro, toma. Né? Existe uma relação com o que a gente chama de LPs, né? O Limited Partners, e é uma relação interessante, né? Como que você aborda, né, o potencial de uma startup, de um founder para os seus LPs? Esse ponto é muito interessante porque tem LPs, né, investidores. O LP ele vai delegar a gestão do investimento, né, para o GP, para o General Partner, que somos nós. Ele vai ficar alguns anos, 4, 5, 6 anos,
sem ter o capital dele de volta, muitas vezes, acreditando no crescimento de um portfólio conjunto de algumas empresas que o gestor selecionou, né? Então, a relação ela tem que ser muito, muito próxima e dos dois lados. Então, o gestor tem que escolher um investidor muito alinhado ao projeto, que tenha o perfil certo para aquele tipo de investimento. Então, se são investimentos de tecnologia, tem que ser investidores que entendem o mercado de tecnologia, como ele muda, que cada hora tem uma coisa diferente, né? E não um investidor da área de imóveis, em que nada muda e que ele está focado em renda, porque senão não vai dar certo, né? Do lado do investidor, ele precisa ter certeza que o gestor está além daquela figura simpática do PowerPoint, da apresentação, e que realmente ele tem toda aquela experiência que ele diz numa primeira reunião que ele tem, que ele passou pelos investimentos, que ele falou que ele passou, ele precisa entender casos de sucesso, casos de fracasso, se teve aprendizados ou não, se o gestor tem experiência naquele segmento, por que aquela tese funciona ou não funciona. Então, um processo longo, que pode levar 6, 8 meses, às vezes, de namoro entre o gestor e o investidor, para que essa equação feche e funcione de verdade. Do ponto de vista paralelo, como que o founder atrai o investidor? Essa pergunta é ótima também, porque onde o investidor não pode errar, principalmente no Brasil, em que muitos dos investimentos são minoritários e não de controle da empresa, é na figura do founder, né? Então, é também um namoro de muitos anos em conjunto, em que o projeto tem horas que está dando certo, tem horas que está dando errado. Então, o founder, ele precisa procurar a gente, né, o investidor também, com o perfil mais adequado a como ele quer fazer o projeto. Se ele quer ser muito agressivo, pouco agressivo, focar só no Brasil, focar na América Latina, se ele quer comprar outras empresas, se ele quer crescer organicamente, que tecnologias ele quer desenvolver ou não. Então, essa aproximação também é muito importante. Nem todo founder faz esse trabalho, porque às vezes na pressão de rodar a empresa e da necessidade de caixa que a empresa tem e que realmente é urgente de resolver, muitas vezes o founder está olhando para o dinheiro e para a disponibilidade do dinheiro, e se só tem você, vai você mesmo, né? Mas é o que tiver. É o que tiver. Isso pode sair muito caro depois, né? Porque você resolve o problema de curto prazo. Isso é muito real. E Exato. vários outros problemas, como a gente viu no caso do Uber, né? Exatamente, exatamente. E tem muitas empresas também e muitos founders que optam por, muito cedo na vida da empresa, tentar maximizar o valor do que ela vai valer um dia no futuro e cobra muito caro do investidor, mas depois a empresa não chega onde ele acha que ela iria chegar e ele precisa trazer novos investidores. Só que esse novo investidor quer pagar um valor abaixo do que o outro investidor pagou. Só que o outro investidor vai falar, não, puxa, eu corri mais risco que esse investidor, o meu valor, né? O valor dele tem que ser acima do meu. Então isso pode mais para frente trazer uma série de desafios, né, na construção do que a gente chama o cap table da empresa, né, que é o conjunto de investidores, de sócios que esse empreendedor vai ter. Existe um momento onde você para pensar, olha, isso aqui não é para minha empresa, o venture capital não é apropriado? Então, muitas empresas não têm a necessidade de caixa, uma necessidade de caixa muito pesada, não são capitais intensivas, como a gente chama, e elas podem ir crescendo organicamente, né? O trade-off, a troca, é sempre uma questão do tempo. Então, sem dinheiro, eu posso levar 6, 8, 10 anos para construir uma empresa. Com dinheiro, eu posso levar 3, 4, 5, né? Então, depende muito e posso chegar em patamares mais altos. Existem momentos, por exemplo, quando investir em venture capital não é o momento, e se isso está atrelado à taxa de juros? Não, totalmente. A gente vê que em momentos de taxas de juros mais baixas, como a gente teve no Brasil há 3, 4 anos atrás, o mundo todo veio para o venture capital. Nossa, meu Deus, todo mundo. Todo mundo, como se não houvesse amanhã. E aí, o que aconteceu? 2 anos depois, por causa das taxas de juros baixas, que todo mundo achou que iam durar para sempre,
os valores pagos pelas empresas foram altos ou muito altos. Quando as taxas de juros subiram, esse capital voltou para as taxas de juros e também o valor das empresas caiu. Então, aquele investimento que foi feito antes ficou marcado num valor muito alto, e aí não tem o que fazer, né? Então, isso daí gera um problema também para a indústria. Vira uma bolha, Vira né? uma bolha. E aí novos investimentos não podem ser feitos, porque já tem muito dinheiro que foi colocado em empresas com um valor muito alto, e essas empresas ainda não foram vendidas, porque elas têm que ser vendidas num valor muito baixo, o investidor não vai querer isso, ele vai querer esperar mais tempo, e a indústria para. É o que aconteceu no ano passado e está acontecendo nesse ano no Brasil, por exemplo, como resultado de tudo isso. Você tem toda a razão. Se um founder, ele quer ter acesso a você, ele olhou para o seu perfil, ele falou, é você o meu investidor. Como que ele faz? Vale tudo? Vale achar você no LinkedIn? Vale te stalkear na padaria? Eu conto uma história que quando eu estava começando o meu primeiro fundo, eu admirava muito um fundo americano que tinha na época 5 a 10 bilhões de dólares de tamanho já e 15, 20 anos de história. E a gente não tinha fundos, eu ia para os Estados Unidos e o meu sócio falou, olha, escreve para o fundador dessa gestora. Daí eu falei, putz, mas ele não vai me responder. Mesmo assim, eu escrevi para esse cara, a resposta voltou literalmente em 3 minutos. Eduardo, vem aqui me visitar no Rockefeller Center. E foi espetacular. Por sorte, o primeiro investidor dele tinha sido o meu chefe americano no Bank Boston, e deu uma liga super grande. Então não existe não. Não a gente já tem, como o Wilson Poit fala, tem que ir atrás. E o bom investidor, ele vai receber todo mundo, porque você nunca sabe da onde está vindo a próxima ideia que pode realmente revolucionar um mercado. No Brasil, fora do Brasil, né? E nem quem é essa pessoa, né? Pode ser homem, mulher, velho, jovem, não importa, né? Uma ideia é uma ideia. Tem algum mercado que você prioriza mais do que outros ou não? Eu já tô perguntando para você aí que vai assistir esse podcast e tentar achar o Gritos no LinkedIn. De nada. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado você que vai me procurar no LinkedIn, empreendedor. A gente procura temas que são relevantes para o Brasil, né? A gente não está nos Estados Unidos, a gente está aqui e a gente acredita no poder de transformação que o empreendedorismo tem na sociedade, em termos de criação de novos empregos, de empoderamento, de resolução de problemas. Então, os temas são muito, muito, muito vastos, a gente tem um ambiente muito propício para o empreendedorismo. A única chance de fracasso é você parar, né? Se você não parar e você for resiliente, tenaz e for atrás, com o tempo o caminho vai se abrir, vai dar certo de um jeito ou de outro, e é esse olhar que a gente procura ter sobre o empreendedor. Se é aquele cara que você olha para ele e você fala, bom, esse cara vai fazer, comigo ou semigo, dando certo ou dando errado, esse cara vai fazer. Você pode estar deixando a sua melhor ideia, aquela que vai mudar a sua vida e de muitas pessoas, por causa, talvez, de um receio de falhar ou de não dar mais um passo. Então, esse é o grande desafio, é um desafio interno, e os bons empreendedores tiveram 5 ou 6 experiências antes de dar certo, e aí deram muito certo, e é isso aí mesmo. Mas existe um balanço ético disso? E eu te digo por que penso. Porque eu sou muito viciada em streaming. E aí eu fico pensando em casos que a gente vê, né, da Elizabeth Holmes, do próprio dono do WeWork, da criptofraude, né? Então, assim, são casos onde talvez eles devessem ter parado um pouco antes, assim, falou, olha, deu errado, sabe? Essa coisa de nada vai me parar, talvez, assim, foi uma furada. Excelente. Eu acho que são duas coisas muito diferentes e você está corretíssima. Uma coisa é o empreendedor com ele mesmo, né? Ele fala, eu não vou parar até dar certo. Não significa eu não vou errar, eu não vou falhar, eu não vou falir, né? Então, o investidor, ele compra um risco, né? E ele compra o risco de dar tudo errado. Mas o que não pode dar errado nunca é a transparência com o investidor. É o investidor saber em que ponto do risco que ele está, né? Então, todos esses erros foram momentos em que o empreendedor
por um motivo ou outro, ou por medo, ou por ganância, ou pelos dois, ou por qualquer coisa parecida, ele deixou de ser transparente com o investidor e deu um passo em que ele arrastou o investidor para um campo de risco que o investidor não fazia ideia que ele estava e não concordaria em estar. O quão comum é esse tipo de situação? Porque, assim, a gente fica até esses são os casos mais famosos, todo mundo acaba conhecendo. Mas, assim, no dia a dia, isso tem um certo nível de É muito comum, já infelizmente. aconteceu com você? Já Você tem aconteceu uma história comigo. de guerra? Eu tenho histórias de guerra e de empreendedores que venderam uma coisa que a gente acreditou e na prática era muito diferente a execução do que estava acontecendo, da narrativa do que foi dita, ou pontos de risco que a gente avaliou e que ao longo do projeto foram mudando e o investidor não contou para a gente e seriam muito difíceis da gente descobrir sozinhos. Então tem histórias assim e isso mostra que todo mundo sempre perguntar qual que é o fator mais importante da decisão de investimento, né? E é sem dúvida nenhuma a pessoa do empreendedor, né? E na pessoa do empreendedor, a ética é aquele que é o mais importante de todos. Assim, é o passo zero do zero do zero. Existe um programa que é extremamente famoso por, né, conectar investidores com founders, que é o Shark Tank. Mas eu imagino que o Shark Tank tá para o mundo dos investimentos o que Big Bang Theory tá para o mundo das ciências, né? Não é bem assim. Mas o quanto de realidade tem nisso? Ou, assim, mais importante ainda, tem um valor de popularizar esse conceito? Acho que é ótima a tua analogia. Eu acho até que o Shark Tank ele é bastante aderente a uma dinâmica de investidor e empreendedor em reuniões mais longas, de 1 ou 2 horas, em que o investidor, às vezes, ele não vai ser tão incisivo, às vezes tão agressivo, mas ele vai fazer as perguntas que são feitas no Shark Tank. E na I.O. nós tivemos, dentro do programa do Accelerator, um dos nossos empreendedores que foi pro Shark Tank. Qual? O Olivier. Ai, não acredito, que legal. E ele tem uma empresa de automação, de robótica, muito interessante. E ele teve no Shark Tank e se preparou e foi muito interessante a jornada que ele teve. Então, a empresa dele se chama Human Robotics, fazendo aqui Faz o jabá. o jabá. Mas, assim, tem muita gente que explora hoje em dia o Media for Equity, né? Muita gente faz isso. A Reese Witherspoon, ela, né, acabou de vender a produtora dela por $1 bilhão. O Ryan Reynolds faz isso, né? Fast Advertising. O Quinto Andar faz isso aqui no Brasil. Então, qual que é a vantagem e a desvantagem do Media for Equity no mercado? O interessante é que é um ativo que a pessoa de mídia tem, ela construiu, que é o nome, são às vezes audiências com 6 milhões de pessoas, 10, 30 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, e a empresa muitas vezes capta recursos com o investidor para investir em mídia, né? Então, qual a diferença entre você pegar um dinheiro e comprar aquela mídia, ou você ter a pessoa de mídia direto como seu investidor, como se ela estivesse capitalizando a mídia dela, né? O resultado, né, se bem trabalhado, ele vai ser igualmente bom. E então, esse investidor que traz a mídia, ele vai trazer muitas vezes em condições mais atrativas do que ele venderia aquela mídia normalmente, para que ele possa ser recebido como um investidor interessante. A contrapartida e o cuidado é que o empreendedor precisa ter a garantia de que o contrato vai ser cumprido. Manter isso, né, nem sempre é fácil e cobrar isso, às vezes, é muito difícil, né? Então, essas talvez sejam as nuances, mas tem um lado muito positivo para as empresas que trabalham com consumo, né, com o consumidor final, de comprarem um espaço de mercado muito rapidamente, que elas levariam anos, às vezes décadas, para chegar naquele consumidor, que às vezes, né, num post da Kylie Jenner, ela pronto, você ficou conhecido pelo mundo. E agora vamos falar de EO. Entrepreneurs Organization, a razão pela qual estamos aqui no dia de hoje. E agora você tá, esse ano fiscal, como chair de MyEO. Exatamente. A gente está fazendo o MyEO, ele é um projeto global da EO, para que o membro possa reunir de maneira mais informal outros membros
da I.O. numa agenda que não necessariamente seja a agenda de eventos formal do capítulo. Então, existem alguns grandes grupos globais que envolvem capítulos do mundo todo e pessoas do mundo todo que são temas de indústria. Então, por exemplo, eu quero conhecer pessoas de Venture Capital e Private Equity do mundo todo da I.O. E existe esse fórum MyIO para que eu conheça outros IOers na minha indústria. E aqui em São Paulo e no Brasil, a gente começou com um tema simples, e é um projeto que está começando e que busca engajar os membros entre eles próprios, para que as pessoas façam amizades entre as famílias, e não seja só a agenda oficial de empreendedorismo da associação, mas seja muito maior, muito mais complexo que isso, e que se criem laços verdadeiros, pessoais entre as pessoas, que acho que é o grande objetivo. Muito obrigada por conversar com a gente hoje, Grits. Gil, muito obrigado pela nossa entrevista e fico à disposição de todos os nossos ouvintes para o que precisar. E você, muito obrigada por ter assistido até agora. Se você tiver um tempinho, não esquece de curtir e seguir a gente aqui. E não esqueça que o próximo entrevistado pode ser você. Te vejo na próxima.